Glória a Deus. Toma na sua mão sua Bíblia. Vamos juntos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez nos submetemos à Tua autoridade. Declaramos que aqui não tem ninguém maior do que o Senhor, ó Pai. E nessa noite, Pai, a qual nós estamos diante da Tua mesa, vamos participar da Tua mesa, ter esse privilégio, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. E muito mais, ó Pai, do que um discurso bem elaborado, nós oramos e clamamos, ó Deus, pela ação e o toque do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, trazendo a compreensão, o entendimento da Tua palavra, Pai. E que a Tua palavra possa transformar, ó Deus, a nossa mente, transformar a nossa vida. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, mas queremos ser transformados nesta noite, Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Que eu seja tão somente um instrumento usado, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmão, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler a partir do verso 11. Enquanto você procura, nós temos uma outra novidade. Nós estamos cheios de novidade hoje. É que nós oramos, conversamos e entendemos que o culto Carisma Open, ele se encerrou. Nós não teremos mais o culto Carisma Open, porque a partir de terça-feira agora ele se torna culto fé. E nós vamos começar esse mês com uma série de mensagens a respeito do Espírito Santo de Deus. Vai ser já um esquenta para a conferência, irmão. Então, fica ligado para aquilo que Deus vai fazer nesses dias, em nome de Jesus. O mês da conferência, irmão, ele acaba sendo assim, no nosso meio, um mês meio que profético, né? Deus, ele começa a falar e a mover desde o início do mês. Então, se prepare, irmão. Mateus 27, a partir do verso 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus então não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem queres que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo?
seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais, seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Nós temos aqui a cena do julgamento de Jesus. Quando ele está ali perante Pilatos, e nós podemos, de certa forma, dizer que, e considerar que ele foi o maior julgamento da história. Mas, repassando os detalhes bíblicos, nós descobrimos que, apesar da gente poder considerar este julgamento como o maior julgamento da história, quando nós lemos os relatos, nós percebemos que não existiu um julgamento. Tudo o que ocorreu ali, tudo o que aconteceu ali, foi uma farsa. Pilatos estava lá como governador da Judéia, e ele tinha toda a autoridade do Império Romano, que lhe foi delegada como tal, mas ele não julgou nada. Ele apenas transferiu a responsabilidade que lhe cabia como juiz sobre os judeus e deixou que eles decidissem o que seria feito de Jesus. Ele não foi justo, ele não foi ético. Pilatos, ele não foi nada. A sua omissão denigre de tal maneira o episódio que não deixa nenhuma razão, para o episódio ser intitulado o maior julgamento da história, exceto pelo fato de que o réu era a pessoa mais importante da história. O que faz esse julgamento ser especial não é o fato de ter ou não ocorrido como ele deveria ser. O que faz esse julgamento especial não é o fato de ter havido ou não justiça no veredito final, mas o que faz desse julgamento ser considerado o maior julgamento de todos os tempos é a grandeza daquele que estava sendo julgado. E mais, o paralelo que há entre a decisão de Pilatos do que fazer de Jesus, e é isso que nós vamos falar hoje. Esse paralelo do que Pilatos pergunta, o que vamos fazer de Jesus, com as decisões que cada um de nós temos que tomar hoje em relação a esse mesmo Jesus. A responsabilidade que estava sobre os ombros do governador da Judéia não era pequena. Não era pequena. Imagina, meu irmão, você no lugar dele, tendo que tomar a decisão do que seria feito de Jesus. Coloque-se no lugar dele nessa hora,
Tenta imaginar você tendo que decidir o que fazer de Cristo. Por um lado, você está lidando com alguém sem igual, uma pessoa ímpar, cujos ensinamentos, os milagres, tudo o que estava em torno dele arrebanhava multidões. Ele se dizia ser o Filho de Deus. De outro lado, você tem uma multidão alvoroçada por seus líderes que exigem a morte dele. Presta atenção nisso, irmão. Porque você, meu irmão, todos os dias, você está nessa posição de decisão. Por um lado, você sabe algo a respeito deste homem chamado Jesus, que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que morreu por mim e por você. Mas do outro lado, uma multidão alvoroçada por líderes que induziram ela a gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. São os dois lados. A acusação contra Jesus de que ele era o rei dos judeus não apenas confrontava a autoridade de Herodes, rei dos judeus, e a de Pilatos, governador da Judéia, como também poderia trazer problemas quanto à autoridade do próprio César, e gerar um problema enorme dentro da estrutura do governo de Roma. Só que Pilatos sabia que ele era inocente, que ele foi entregue por inveja. Preste atenção nisso, irmão, porque esse é o desenho de um julgamento que ele ocorre todos os dias. Obrigado. Estamos juntos, me ajuda. Pelo menos um pentecostal na igreja. Todos os dias esse julgamento ocorre. Você sabe quem é Jesus. Você até pode ter provado algo da parte dele na tua vida. Mas do outro lado tem uma multidão no teu ouvido. Faz isso não. Crucifica. Crucificam, crucificam. Você até sabe que ele é inocente. E as pessoas que estão te induzindo também sabem que é inocente. Mas continua, crucificam, crucificam. Alguns lavam as mãos. Pilatos, ele não ia... Para que comprar uma briga com essa multidão? Como político, ele tinha que agradar em vez de contrariar. Eu preciso agradá-los. Eu preciso, de uma forma, conseguir agradar os dois lados. Ei, não tem como agradar céu e inferno junto. Como político, ele não podia se expor, senão a cabeça dele podia ir a prêmio. Não, calma. Não é tanto assim, olha, ele é inocente, mas o que vocês querem? Isso é um perigo. Isso é um perigo.
É por isso que a Bíblia fala, seja a sua palavra sim, sim, ou não, não. O que fugir disso é de outro ministério. É de outro ministério. O juiz, ele não quer ser justo. Principalmente porque tem que lidar não somente com sua consciência, como também com um aviso que a mulher dele deu para não se envolver na questão desse justo. Então existe um peso sobre os ombros de Pilatos, um peso de responsabilidade. Não se tratava apenas de decidir o futuro de um homem, mas o mundo todo seria afetado diretamente pelo resultado daquele tribunal. Não só na dimensão natural como foi, mas principalmente na dimensão espiritual. A grandeza do que ocorria ali era tamanha que as preocupações políticas e religiosas dos judeus e romanos, elas se tornaram insignificantes. Quando entendemos o que realmente, qual era a situação, eu creio que ninguém gostaria de trocar de lugar com Pilatos, exceto talvez pelo fato de que, com o entendimento que você tem hoje, com o que você sabe hoje, com o que você aprendeu até hoje, você defenderia Jesus. Eu creio que você defenderia. A fé é minha, eu creio no que eu quiser. Mas o que eu tenho aprendido com a Bíblia é que cada um de nós terá de enfrentar o papel que um dia foi exercido por Pilatos. Não em um tribunal romano, mas onde nós vivemos. Não diante dos judeus, e sim diante da nossa família, dos nossos amigos. Não fisicamente, mas espiritualmente. Pois o tribunal se repete nos dias de hoje e na vida de cada um de nós. Me permita te mostrar isso. Logicamente que isso eu não estou falando de um círculo natural de repetição, mas algo espiritual. Por exemplo, a crucificação de Jesus é um evento histórico que data mais de 2 milênios. É algo inegavelmente passado, mas que pode se repetir espiritualmente na vida daqueles que agem à semelhança dos que um dia crucificaram Jesus. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 6, no verso 4, a partir do verso 4. Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 4. Diz assim um texto: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, está escrito aí, crucificam? De novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem à ignomia. Olha essa frase, irmão. Visto que de novo estão crucificando
que o Filho de Deus. Uma outra tradução, ela vai dizer o seguinte: visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomia. Eu não vou fazer nenhuma análise teológica do texto, mas eu estou aqui simplesmente querendo te mostrar que é possível repetir hoje a crucificação de Cristo. E se é possível crucificá-lo novamente, então também é possível repetir o mesmo tribunal que o condenou à cruz. Quando a Bíblia fala sobre crucificar Jesus de novo, ela está falando em figura da repetição, da rejeição que os judeus tiveram para com Jesus. Está também mostrando que essa rejeição, ela começou diante de Pilatos com uma decisão e um julgamento. E este julgamento, por sua vez, também se repete em nossos dias e nas nossas vidas, a partir do momento que exercemos o direito de escolha que Deus nos concedeu. E que nós também chamamos e amamos falar livre-arbítrio. Como o crente gosta dessa palavra? Eu tenho livre-arbítrio. O grande problema, irmão, é que você não está sabendo usar isso. Você não está sabendo usar isso. Pode ser que, mediante essa pergunta, você possa me responder: eu nunca quis estar no lugar de Pilatos. Mas você precisa tomar essa decisão hoje, de novo. O julgamento está se repetindo na sua vida. E agora é sua vez de decidir o que fazer de Jesus. Há um paralelo entre o que aconteceu naquele dia em Jerusalém e o que acontece atualmente. Isso não importa onde a gente esteja. Este paralelo não é só o da decisão propriamente dita, mas de todo o pacote, por assim dizer. Pois o que experimentamos hoje são os mesmos medos, os mesmos temores e receios que Pilatos também experimentou. Nessa hora, a decisão é hora de... A decisão, a pressão, a mesma decisão que o governador da Judéia aprovou, seja por parte do conceito do povo, seja por parte dos religiosos, ou mesmo dos demais governantes. De nada adianta enfatizarmos que o tribunal onde Cristo foi julgado volta a se repetir hoje, se não compreendemos cada detalhe do que aconteceu ali. A pergunta mais importante que a gente deve fazer que seria o nosso ponto de partida, a pergunta é: por que Jesus foi julgado? Qual a verdadeira razão dele ter sido levado a juízo? Da boca do próprio Pilatos, irmão, nós encontramos a resposta. Quando você vai ver a tentativa dele de interrogar, lá em Mateus 27, no verso 11, quando Jesus está de pé perante o governador, o governador interrogando ele, e ele pergunta: és tu o rei dos judeus? A acusação contra Jesus era de que ele era o rei dos judeus. O que também se percebe claramente quando nós vemos o relato da crucificação. Mateus 27, 37, a Bíblia vai dizer que por cima da cabeça de Jesus puseram uma escrita da sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E eu quero ainda chamar a tua atenção para um outro texto mais rico em detalhe, registrado pelo próprio apóstolo João, que demonstra quanto Pilatos fez questão de deixar claro
o motivo da acusação que termina na morte de Jesus. Então, abra sua Bíblia lá em João, capítulo 19. João, capítulo 19, a partir do verso 19. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, em grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Então, todo julgamento de Jesus, ele tem a ver com o fato dele ser ou não rei. Há detalhes na narrativa do Evangelho segundo de João que Mateus não forneceu, mas esses dois evangelhos, eles se completam. Olha João, capítulo 18, a partir do verso 28. João, capítulo 18, a partir do verso 28. Depois levaram Jesus à casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhe: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-vos e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o Rei dos Judeus? E até aqui nós percebemos que o caso só foi levado para ser julgado por Pilatos no pretório, porque a intenção dos judeus já era de morte. E caso julgassem pelas próprias leis, eles não poderiam fazer com que isso acontecesse. O próprio governador compreendeu que a grande polêmica estava na questão de Jesus ser visto ou não como rei. Mesmo quando o termo rei não era usado claramente, ele era inferido, pois o termo grego Cristo é equivalente ao hebraico Messias, e ambos significam ungido, que por sua vez é uma alusão profética das Escrituras ao descendente de Davi, que viria para reinar com poder, com justiça e estabelecer a paz. Essa era a acusação contra Jesus. E Pilatos, ele tentou conversar a respeito disso. Olha o verso 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse: tu és o Rei dos Judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é aqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Ao ser indagado por Pilatos se era ou não rei, Jesus faz
lhe faz uma pergunta direta. Você está me perguntando se eu sou rei por uma opinião tua ou alguém falou com você? Isso deve nos fazer lembrar que a nossa decisão pessoal sobre fazer de Jesus, chamado Cristo, deve ser com base na nossa própria opinião e não na opinião dos outros. O que eu vou fazer? O Senhor Jesus também deixou claro em seu diálogo com Pilatos que não apenas era chamado rei, mas que nascera e viera para o mundo para isso. Essa era a missão celestial, estabelecer o reino de Deus, e ele revela a amplitude do seu ministério quando ele fala: o meu reino não é desse mundo. Em outras palavras, ele está dizendo: enquanto vocês estão preocupados comigo, se eu vou assumir ou não um reino físico, um reinado físico, eu quero que vocês saibam que o meu reinado é espiritual. Meu irmão, nós precisamos entender isso aqui, irmão. Porque quando a gente entende que o que Jesus veio trazer é um reino espiritual, que ele vai se tornar físico na glória. Ele vai se tornar físico quando nós somos levados, mas agora ele é espiritual. Quando nós entendemos que o que nós estamos clamando e declarando, a nossa fé é num reino espiritual. Quando nós temos essa compreensão que o reino que Jesus trouxe, ele é espiritual. Deixa eu te falar uma coisa, isso aqui, nós entendemos que não é reino de Deus. Essas paredes, elas não são o reino de Deus. As portas não são o reino de Deus. Isso daqui não é reino de Deus. As caixas, o som, a luz, nada aqui é reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é espiritual. O reino de Deus não é o lugar, mas ele se manifesta no lugar. Enquanto se briga por isso, por aquilo, nós estamos de novo condenando Jesus, porque o reino dele não é físico, é espiritual. Por isso que ele fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele fala: para de olhar para o físico, para de olhar para as coisas, olha para mim, o meu reino é espiritual, foca nele, olha para ele, que o resto eu te acrescento. O reino dele não é desse mundo. Ele enfatizou que é de uma dimensão espiritual. Espiritual. Mais do que governar uma nação ou reino físico, Deus está interessado nos nossos corações. Por isso Cristo já tinha ensinado aos seus discípulos e até aos seus opositores que não criassem uma expectativa da expressão meramente física do reino de Deus. Pois antes de mais nada, o que o Pai Celestial queria atingir era o coração dos homens. Era o coração dos homens. Por isso, irmão, que quando eu olho para as coisas materiais, elas se tornam pequenas mediante o reino de Deus. Quando eu olho, e a gente sabe, as disputas, por isso, por aquilo, as falas, eu sou isso, eu sou aquilo, é tão pequeno, porque o isso e aquilo do agora não é nada comparado ao que está por vir.
Não é nada. Eu, por exemplo, irmãos, quando eu preciso conversar com alguém, chamar alguém, e eu preciso me identificar, eu não me identifico, eu sou o pastor fulano de tal. Porque se você pegar a minha identidade, se você pegar a minha carteira de motorista, você não vai ver lá escrito no meu nome, Pastor Paulo Ricardo Garcia. Não. Vai estar escrito o meu nome. Então, quando eu me apresento, como é que você chama? Paulo. Teve quando a igreja estava em reforma para abrir. A gente estava reformando, montando o altar, e vocês estão vendo, nós estamos aumentando o altar. Tinha uma engenheira que veio aqui, procurando uma pessoa, ela estava ajudando na obra. E eu estava aqui mexendo com as coisas, e ela me perguntou assim, oi, tudo bem? Como é que é seu nome? Eu falei, Paulo. Essa pessoa chegou? Eu falei, não, mas está chegando. Tá bom então, beleza. E eu continuei fazendo o que eu estava fazendo. E aí essa pessoa que eu estava esperando chegou, eu passei aqui, e a pessoa me chamou assim, pastor, vem cá, deixa eu te apresentar. Quando eu cheguei perto, essa mulher falou assim, você é pastor? Você é o pastor daqui? Eu falei, sou. E por que o senhor não falou? Aí eu respondi, porque você não perguntou. Você perguntou o meu nome. E o meu nome não é pastor fulano de tal. Porque isso é tão pequeno, irmão. Isso é tão, sabe? Maior é o que Deus tem para nós. Maior é o que está por vir. Quando a gente começa essas coisas, irmão, nós estamos de novo julgando a Cristo. Porque o reino dele não é esse físico. O reino dele é espiritual. É espiritual. Em Lucas 17, no verso 20 e 21, ele diz o seguinte, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vós. Então, na conversa com Pilatos, fica esclarecido que Jesus realmente, ele veio ao mundo para reinar. Mas que como o reino que ele estava estabelecendo, ele era em uma outra dimensão. Dimensão espiritual. Nada daquilo, nem mesmo, meu irmão, presta atenção, nem mesmo a morte poderia atrapalhar o plano divino. E Jesus ainda afirma que se quisesse, colocava os anjos todos para fazer uma guerra e defendê-lo, mas que isso não era preciso. E Pilatos então oferece um processo para ele ser solto. Verso 39 de João 18. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Queres, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo, este não, mas Barrabás. Barrabás era um salteador. O julgamento de Jesus, irmão, em si ele não existiu. O que ocorreu foi uma politicagem. Foi injustiça. Foi abuso de poder. E violência. Muita violência. João 19, no verso 1. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça. E lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam, salve rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora
e disse-lhes: eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Não apenas espancaram, machucaram Jesus, mas o humilharam publicamente. Cuspiram, escárnio, debocharam dele, com ele vestido como rei, com manto escarlate, coroa de espinhos. Foi uma zombaria. Açoitaram ele. Mas nenhuma tortura ou mal que lhe fizeram roubaram seu amor, doçura, mansidão e dignidade. A sua inocência continuou transparecendo, bem como o fato dele ali estar, dele estar ali por causa das acusações dele ser rei. Um novo diálogo acontece. Nele o governador tenta intimidar Jesus, reconhecendo que nas suas mãos, que ele lavou, estava o poder de soltar ou matar a Cristo. Mas Jesus demonstrou que estava seguro e confiante nos desígnios divinos, e que a autoridade e reinado de Deus estavam muito acima do reinado humano, que por sua vez está em submissão ao reinado de Deus. O verso 6 de João 19. Vendo, pois, os principais sacerdotes e os servos, clamaram dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-vos e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Respondeu-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência, e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então João termina a sua descrição do evento, comprovando não somente a preocupação de Pilatos com a repercussão política do assunto, como também que toda a acusação argumentada, ocorrida no pretório, girava em torno de somente uma questão: se Jesus era ou não rei. Essa era a preocupação dele. O verso 12 de João 19. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litostroto, é língua estranha. A conferência nem começou, irmão. No lugar chamado, isso que você está lendo na Bíblia aí, em hebraico, Gábata. É mais fácil, está vendo? Anota, irmão, para você pôr no nome do seu filho. Vai ser legal. Mas eles bradaram: tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão César. Então, consequentemente, entregou-lo para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Então, diante de todos daquele pretório, Pilatos teve que decidir o que fazer de Jesus. Se reconheceria como rei, ou se rejeitaria, mandando ele assim para a cruz. E, infelizmente, ele decidiu mal.
Mas a história se repete num verdadeiro paralelo espiritual. E agora é a sua vez de decidir. Tinha um programa antigo na televisão, tinha. É bom que os velhos tudo ri, cara. Hoje, irmão, você decide. O que fazer de Jesus? Mas lembre-se, o que está em questão é se Jesus é ou não rei. Não perde isso de vista. Não julgue por outras razões. Há muita gente que simpatiza com Jesus. O próprio Pilatos ficou impressionado com Jesus. Ele não se defendeu de seus acusadores. Ele não abriu a boca. Antes permaneceu como ovelha muda em toda a tortura que recebeu. Deixa eu te ensinar um negócio aqui, irmão. É uma frase que eu carrego ela comigo durante toda a jornada ministerial. Um justo não se justifica. Os seus frutos vão te justificar. Os seus frutos. Você quer conhecer alguém, irmão? Olha os frutos. Esse tem que ser, isso tem que nortear a sua decisão em relação ao que você está ouvindo. Se alguém chega perto de mim para falar de A, B ou C, o meu julgamento é perante os frutos. Frutos. Uma vez um irmão chegou perto de mim, chegou em mim na minha sala, todo empolgado. Pastor, o senhor tem que me enviar para tal cidade. Eu falei, eu tenho? Não, porque lá eu vou desenvolver o trabalho assim, vou desenvolver o trabalho assado. Pastor, nós vamos ganhar muita gente para Jesus, e nós vamos fazer e acontecer e tal. Pastor, o senhor me envia? Eu falei, não. Mas o que eu estou falando que eu vou fazer, pastor, o trabalho que não sei o quê, não sei o quê. Não vou, filho. Por que não? Porque você não dá fruto aqui. Como é que você vai dar fruto lá? Se aqui você não frutifica, lá fora muito menos, irmão. Muito menos. Nós precisamos entender isso. Precisamos perceber isso, ver isso. Como que Jesus foi? Ele foi mudo. Não se justificou. Todo o seu histórico, atestado pelo povo, era somente de amor e caridade. Soma isso os milagres, prodígios que ele realizou. Pilatos viu a sua inocência. A justiça balançou ele diante de Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. A admiração não basta. Muita gente hoje acha que Jesus é uma pessoa maravilhosa. Acham seus ensinos lindos, seus milagres mais lindos ainda. Dizem crer nele e tudo mais. Mas quando nós olhamos para a vida dessas pessoas, ou seja, para o fruto, nós percebemos que Jesus, ele é tudo na vida delas, menos rei. E não aceitá-lo como rei, você está rejeitando a razão da vinda dele para a terra. Pois ele mesmo disse
que nasceu e veio para este mundo para ser rei. Se você não aceita que Jesus é rei, você pode até admirá-lo, mas vai ser uma admiração assassina, como a do governador da Judéia, que mesmo admirando Jesus, mandou ele para a cruz. Será uma fé incompleta que vai crucificar a Jesus de novo. Quando a Bíblia fala de reino, está falando de governo. Quando a Bíblia fala de reino, ela está falando de senhorio. Ela está dizendo que Jesus deve controlar as nossas vidas, que Ele é a autoridade máxima, completa e soberana sobre as nossas vidas. Um termo muito usado nas Escrituras é a expressão Senhor. Quando você pega e lê o Velho Testamento, eu creio que você lê a Bíblia, em nome de Jesus. Se não lê, eu estou profetizando sobre você. E na hora que você pega o Velho Testamento para ler, porque eu creio que você lê a Bíblia, irmão, desculpa, com todo o amor e carinho que me é peculiar, com toda a educação do mundo e amor, coraçãozinho para você. Se você não leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez na tua vida, você não é crente não, irmão. Me desculpa. Estou falando uma vez, toda. Quando você vai ler o Velho Testamento e você vê a palavra Senhor, em todo o Velho Testamento a palavra Senhor, ela está se referindo a Deus Pai, a Deus. Mas quando você vai para o Novo Testamento, quando você vê a palavra Senhor, ela está se referindo a Jesus. É Jesus que ela está falando. E essa palavra, ela está falando do amo que governa o seu escravo. O Senhor era aquela pessoa que tinha um servo obediente. Aleluia! Servo, muita gente diz que é. Agora, obediente. A pessoa também, essa expressão também, ela pode ser vista como dono. Portanto, cada vez que a palavra de Deus usa esses termos, mostra uma relação de completa submissão ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Cadê os alunos do carisma? Os que já estão matriculados, levanta a mão. E os que vão matricular? Aleluia. Eita glória. Marcou, viu? Nós teremos um encontro lindo esse semestre. Maravilhoso. A matéria que eu darei aula esse semestre é altamente inspirativa. Nós vamos falar sobre submissão à autoridade. Não foge, não. Eu vou vir da aula com o aconselhamento na mão. É uma relação, irmão, de submissão ao Senhor. Quando olhamos para o ensino da salvação, vemos uma coisa vinculada à outra. É necessário compreender e submeter-se ao senhorio de Jesus. Quem está lembrado aqui, quando eu falei, que eu dei o exemplo aqui do cara que fez um negócio, perdeu dinheiro e tal. Redenção. É isso, irmão.
Redenção. Você tem que ter isso na tua mente. A redenção é o quê? Você era propriedade, escravo de alguém que você devia, e aí você não tem como pagar, e aí aquela pessoa é dona dos seus pertences, da sua família e sua. Você se torna escravo. A redenção é o quê? É um parente próximo, consanguíneo, que ele chega nessa outra pessoa e paga a tua dívida. Você deixa de ser escravo desse para ser escravo do outro. A dívida é o pecado. A escravidão é a Satanás. O preço pago foi sangue. E por isso nós somos escravos. Por isso Ele é o nosso rei, nosso Senhor. Ele é o nosso dono, é por isso. Direito de compra, irmão. Aquisição. Vós sois a nação eleita. Aleluia. Sacerdócio real. Glória. Povo escolhido. Nação santa. Propriedade exclusiva de Deus. A gente lembra dos outros, esquece dessa palavra. Ele é Senhor. Romanos 10, do 9 ao 13, a Bíblia vai dizer: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e que com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha o que o texto está dizendo, irmão. Que o coração tem que crer em Jesus. Mas note que não é um tipo de fé genérica. É uma fé específica. Que diz o quê? Crer em Jesus como Senhor. Não é simplesmente, eu creio em Jesus. Eu creio. Mas é crer nele como Senhor. Depois a Bíblia enfatiza que Deus é Senhor de todos os que o invocam. E aí nós temos um problema, irmão. Quem aqui ora? Eu vou levantar a mão para o pastor não me julgar. Se você ora a Deus, você está fazendo o quê? Invocando a Ele, clamando a Ele, buscando a Ele. E o texto está dizendo: todos aqueles que o invocam, Deus, Ele é Senhor de quem o? Ele é Senhor daqueles que o invocam. E ele termina dizendo que quem invoca o nome do Senhor será salvo. Deixa eu te falar uma coisa. Não há salvação para a alma. Não há salvação se você não reconhecer Jesus como Senhor. Senhor. Não interessa se você simpatiza, não interessa
se você vai à igreja, não interessa se você é religioso, não interessa se você faz boas obras, porque você pode fazer isso tudo e está caminhando a passos largos para o inferno. A salvação está em reconhecer Jesus como Senhor. Senhor. Se em seu julgamento você decidir que Ele é de fato Rei, e abrir seu coração para servi-lo e segui-lo fielmente, você vai ser salvo. Mas se você o rejeita, você está mandando ele de novo para a cruz. Não há salvação. Então, portanto, irmão, cuidado. Cuidado, porque a sua decisão, ela é séria demais. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. E o momento da ceia é algo tão interessante, porque o texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E nós vamos fazer esse exame, irmão. Nós vamos fazer. Você precisa fazer isso hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa ser muito sincero com essa decisão. Como eu falei, a cena do tribunal está diante de você agora. É você, o governador, que vai tomar a decisão. O que faremos de Jesus? Pastor, mas não. Eu estou bem. Sou crente. Olha a minha auréola aqui. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Tem uma expressão na Bíblia que ela é repetida 7 vezes na carta do Apocalipse. 7 vezes. Em cada uma das cartas, essa expressão está lá. É quando Deus ele fala ao anjo da igreja, ele fala qual igreja que é. Ele diz assim: conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você faz na frente de todos e o que você faz escondido de todos. Eu sei o que você fala às vistas de todos. Eu sei o que você fala em oculto. Eu sei o que está no teu coração. Eu conheço as tuas obras. Irmão, quando eu leio isso, me dá um temor tão grande. Tão grande. Porque não existe nada que fique em oculto daquele que tem os olhos como chama de fogo. Nada fica em oculto. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu tinha mais para falar, mas o Espírito Santo me conduz a gente parar nisso. Agora é a sua vez